bioética pode ser entendida como uma forma de ética aplicada ou de ética prática. Trata-se da ética aplicada a problemas e propostas de soluções e também avaliações morais de vários tipos relacionadas às nossas decisões individuais ou coletivas sobre viver e morrer, ou sobre manter a vida ou tirar a vida, ou sobre a qualidade e a extensão da vida, dos anos de vida, tanto dos seres humanos quanto dos animais. A ética, então, e a bioética em especial, tem essa dimensão, em primeiro lugar, prática. Em segundo lugar, ela tem uma dimensão factual ou científica que é importante. Em terceiro lugar, ela tem uma dimensão propriamente ética, ou seja, propriamente valorativa e normativa. E nessa relação desses aspectos, ela pode ser vista como uma disciplina inerentemente filosófica. Então, ela tem uma dimensão filosófica. Vamos tratar um pouco disso. No ano de 2020, com a pandemia da Covid-19, nós tivemos vários problemas ou questões em bioética. E questões que não apenas interessavam ao mundo acadêmico, mas também às políticas públicas de saúde e aos cidadãos em geral que estudavam e pensavam sobre o que estávamos vivendo. Por exemplo, um dos problemas era o da alocação de UTIs escassas num cenário possível de esgotamento do serviço hospitalar. Como poderíamos alocar os pacientes no tratamento de UTI? Será que seria correto alocá-los de acordo com a ordem de chegada no hospital? Será que deveriam ser tratados de modo igualitário e poderíamos então usar um sorteio? Será que poderíamos usar o critério de idade e aqueles que são mais novos deveriam ter uma prioridade porque eles teriam mais perdas em termos de anos de vida? Essas são questões práticas relacionadas ao que decidir e qual protocolo de conduta as equipes poderiam e deveriam tomar. Um outro exemplo, na pandemia ocorreu a possibilidade de que o serviço de aborto legal fosse feito de modo remoto, de modo online. Mas para isso a medicação deveria ser enviada pelas equipes dos postos ou dos hospitais para as mulheres e elas receberiam as orientações também através do computador ou do celular, orientações dos médicos e médicas. Mas isso esbarrava na questão: será que a legislação permite, os protocolos do hospital permitem, caso a legislação não permita, numa situação excepcional como se estava vivendo, em que tudo que pudesse ser feito remotamente, online, era aconselhável para diminuir a transmissão e a insegurança, isso também era uma questão prática. Um outro problema mais no final do ano foi a discussão, e ainda é a discussão, se podemos e devemos usar testes clínicos de desafio humano para pesquisar vacinas e tratamentos. Testes clínicos de desafio são aqueles em que há a infecção controlada e deliberada dos participantes pela equipe de pesquisa. Será que devemos fazer isso? O que devemos
concluir em relação a recomendar ou não recomendar os testes de desafio, eles serão eticamente e bioeticamente aceitáveis, corretos, bons? Apesar dessa linguagem ética, o ponto principal é prático, é nos ajudar a tomar decisões práticas. Mais uma dimensão importante e necessária é a dimensão científica, é a dimensão da informação, de conhecer de um modo meramente descritivo qual é a situação de fato. A gente precisa saber do que está falando, do que está pensando. E isso, em grande parte, é uma tarefa que não tem a ver nem com a filosofia e nem com a ética. Tem a ver com o conhecimento do mundo, tem a ver com coletar a informação disponível de boa qualidade no mundo, tem a ver com estudar ou conversar com os cientistas. E tem a ver com conhecer os vários protocolos alternativos de ação. E para conhecer as alternativas de ação e os protocolos que são diretrizes possíveis para, por exemplo, cada um desses casos, nós precisamos pesquisar as experiências e as propostas e os protocolos vigentes nos vários países, nos conselhos de medicina, nas academias de ciência. E essa é a dimensão empírica da bioética e que é necessária para a gente fazer uma boa bioética. Mas há a necessidade para que haja uma decisão eticamente bem informada do trabalho especificamente normativo e valorativo e também do raciocínio prático, do raciocínio moral, da argumentação sobre as razões pró e as razões contrárias, e isso é uma dimensão inerentemente ética. E é a dimensão mais importante, porque a gente tem problemas práticos e quer saber o que fazer numa situação mais complexa e difícil, não de modo fácil, rápido e que basta a nossa vontade. A gente tem dúvidas e quer saber o que devemos fazer, o que seria bom de ser feito. E é a partir de uma perspectiva do que deveria ser feito que a gente então toma decisões sobre o que fazer. E essa reflexão sobre o que deveria ser feito é a dimensão inerentemente ética, normativa da bioética. Mas a avaliação do que é certo e errado, bom e ruim, é parte fundamental. Pegue o problema dos testes de desafio em que você infecta os participantes. Nós, para sabermos se isso realmente é aceitável, normalmente mobilizamos os princípios clássicos da ética médica e da ética em pesquisa das últimas décadas, o princípio do respeito pela autonomia, o princípio de não causar danos aos participantes, o princípio de promover benefícios para os participantes e para a sociedade, e o princípio de justiça, ou seja, de não discriminar pessoas e grupos de modo arbitrário e distribuir de modo equitativo ônus e benefícios. Então, a gente poderia pensar que os testes de desafio, se são feitos com voluntários esclarecidos, autônomos, capazes de decidir da melhor maneira sobre si mesmos, não é a permissão que é antiética, mas a proibição dos testes que é problemática. Se a gente olha o benefício previsto e aplica o princípio da beneficência, a gente, olhando também os fatos, percebe a promessa
de enorme benefício com o conhecimento e com os testes de vacinas e remédios, comparado com os riscos que os participantes tomam, com a quantidade de participantes comparada com a quantidade de beneficiários, né? Os participantes serão algumas centenas, os beneficiários serão milhões de pessoas. E o princípio da beneficência, então, também aprova o emprego de testes de desafio humano. O princípio de justiça, que sugere olharmos a distribuição de ônus e benefícios. Ora, profissionais da saúde, outros profissionais de serviços essenciais, todos eles estão expostos a um risco muito grande de contrair a doença e ter consequências negativas, sequelas ou até morte. Os participantes de testes de desafio também terão, e terão até menor risco. Quando a gente doa um rim, a gente tem o risco, por exemplo, de uma morte para cada 3.000 doações. E os participantes do teste de desafio, até onde sabemos hoje, eles terão, se forem jovens, saudáveis, eles terão uma morte a cada 14.000 participantes dos testes, de modo que, pelo princípio de justiça, a gente também aprovaria os testes de desafio. Mas a gente poderia pensar em simplesmente olhar os fatos, como eu destaquei alguns aqui, e aplicar diretamente argumentos, raciocínios, comparações com casos similares, como esse dos profissionais de saúde e os participantes voluntários dos testes, ou da doação de um rim, que é também um ato arriscado, altruísta, mas para beneficiar uma outra pessoa, e a doação feita de modo consentido, enquanto nos testes você tem tudo isso, mas não para beneficiar uma pessoa, e sim para beneficiar milhares ou milhões de pessoas. E essa forma de praticar a bioética, que destaca o raciocínio, o argumento, a ponderação de razões pró e contra, é também uma forma inerentemente filosófica, de análise filosófica para a bioética. Então, há uma dimensão inerentemente filosófica, porque valores e princípios têm uma natureza que não é estritamente empírica, é uma natureza filosófica. Mas, além disso, trabalhar os fatos, os valores, as possibilidades de decisão e relacionar isso de uma maneira lógica, de uma maneira válida, de uma maneira em que se produza uma conclusão que seja racionalmente sustentável, também é uma atividade inerentemente filosófica. Então, a gente pode se especializar ou estudar e pesquisar a bioética, nós da área da filosofia, como uma área filosófica específica, ou, pelo menos, podemos colaborar de um modo bastante construtivo com essa área, apresentando inputs ou teorias ou argumentos para ajudar nos outputs, ou seja, nas consequências desse tipo de atividade, que é a bioética, e fazermos dessa contribuição para essa área, se não a nossa área principal, uma área complementar. E nesse sentido, então, eu encerro essa introdução com essas 4 dimensões da bioética: a dimensão prática, a dimensão científica, a dimensão normativa e valorativa e a dimensão filosófica.
Há muito material já sobre bioética, especialmente quando feita com estes ingredientes. No Brasil, há, por exemplo, o livro do professor Darley Dallagnol, da Universidade Federal de Santa Catarina, a obra chama-se Cuidado e Respeito em Bioética, que tem todas essas dimensões que eu citei. Vocês podem encontrar um livro chamado Ética Aplicada e Políticas Públicas, que também é um exemplo de bioética feita dessa maneira filosófica, lógica, mas também empírica, com textos muito bons de muitos professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Há no grupo da Sociedade Brasileira de Bioética muita produção, e um livro chamado Fundamentos da Bioética, do professor Arnores Ganzerla e do professor Fermin Schran, é um livro excelente também, cheio de capítulos variados, escritos por profissionais diferentes e com especialidades diferentes da bioética aqui no Brasil. Nós também temos vários compêndios e antologias. Eu sugiro o compêndio de bioética da Blackwell, editado pelo Peter Singer e pela Helga Kukushi. Uma excelente enciclopédia gratuita e disponível na internet é a Enciclopédia de Filosofia de Stanford, que tem muitos verbetes em bioética atualizados com temas específicos, escritos por especialistas. Tem alguns sites muito bons, como o site Nuffield Council of Bioethics, da Inglaterra, ou o site Hastings Center, dos Estados Unidos, com imenso material de estudo, mas também de informação atualizada. É isso.